Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. No próximo sábado não teremos reunião. O dia reservado ao Natal, aqui em nossa casa, fazemos diferente de muitos lugares. É o dia que reservamos à família. O Natal é uma festa de reconciliação. Então é para a família, a convivência, as alegrias, os labores, são todos reservados à intimidade doméstica. Mas no dia 31, teremos o nosso encontro anual de despedida das atividades durante o ano que está findando. Será o nosso encontro lá na quadra de esportes e a nossa casa estará de portas abertas a partir das 21 horas. Normalmente, a nossa atividade começa entre 10h40, 22h40, até 0 hora e 10 minutos, quando fazemos graças, através do sentido da gratidão, ao ano que se foi e nos preparamos para as atividades do ano novo. Assim, todos estamos convidados, convidem amigos, se lhes aprouver, para participarem do nosso encontro anual, que é o Réveillon dos Pobres. Também gostaríamos de fazer um convite para a próxima terça-feira. Nós estamos convidando para a próxima terça-feira Iraci Campos para proferir a nossa palestra. É uma trabalhadora, como já falamos muitas vezes, do Centro Espírita dedicado ao Espírito Joana de Ângeles. A Iraci é uma médium muito sensível, está trabalhando em obras de consolo psiquiátrico e realizando um trabalho de grande consolação na Barra da Tijuca. Estando ela passando os dias em Salvador, eu anuncio a sua palestra terça-feira e a convido desde já para terça-feira, porque agora é que ela está sabendo. Do Espiritismo é assim, a surpresa chega sempre de surpresa. Queremos agradecer as atividades de todos e já, desde agora, desejar um Natal de paz, um Natal de alegria íntima, de renascimento da figura de Jesus. O Dr. Zander, autor de um livro monumental chamado Perdão Radical, ele fez sucesso. É de origem polonesa, reside nos Estados Unidos, é pastor da doutrina do perdão na América do Norte e publicou esse livro, hoje best-seller, com edições em mais de 30 idiomas pelo mundo. E nesse livro, entre as belas narrativas que faz, reais, ele fala, sobretudo, de uma coisa muito delicada. Todos nós sabemos o que é o perdão, como se perdoa, mas nem sempre sabemos como reconciliar-se. O Natal é a data da reconciliação. A criatura humana estava perdida na idolatria, no prazer, no deboche. Veio Jesus para realizar essa reconciliação com a divindade. Passaram-se 2000 anos quase. Vem Allan Kardec e uma elite de seres evangélicos para uma nova reconciliação, através do perdão, mas sobretudo da caridade. Caridade para com a própria pessoa, porque quem perdoa elimina tóxicos que carrega como lixo mental, proporcionando-lhe enfermidades de variada etiologia. Então, o ato de perdoar não é uma questão de religião de qualquer natureza, é um ato de saúde mental. E uma das mais belas definições que eu já vi a esse respeito é que muitos de nós estamos presos ao texto evangélico, perdoar, não uma vez, mas 7 vezes. Muito bem,
mas a pessoa não sabe exatamente o que é perdoar. Pensa que perdoar é esquecer a ofensa. Não. Perdoar é não devolver a ofensa. Esse é o ato emocional. Esquecer é um fenômeno psicológico. É da memória. Nós lembramos do que não queremos e nem sempre recordamos daquilo que queremos. Então, a proposta do perdão é guardar uma certa distância do agressor através da reconciliação. Mas aqueles que são heróicos, estoicos, esses vão além. E o Dr. Zand narra experiências da Segunda Guerra Mundial, especialmente do Holocausto. Ele conta, por exemplo, a história da família holandesa que, durante o Holocausto dos judeus, resolveu apoiar os judeus. E guardavam na sua casa alguns judeus que estavam condenados. E salvaram esses familiares muitas vidas. Era o pai, viúvo, e 2 filhas. Eles eram da família Le Bon. E realizaram uma obra abençoada até o dia que foram denunciados. É curioso que sempre há um Judas que está perto de nós, que está sorrindo. Mas eles não se incomodaram, porque a aberração do nazismo era tão chocante que era melhor morrer do que viver uma situação daquelas. E o senhor Le Bon foi imediatamente para os fornos crematórios. Foi levado para a câmara de gás e as suas 2 filhas, uma menina de 15 e a outra de 18, foram mandadas para o campo de Ravensbrück, na Holanda. E coisa cruel, a jovem mais jovem não resistiu aos maus tratos e morreu à fome dentro do campo. A outra, Corrie, sobreviveu. E quando terminou a guerra, ela se tornou profundamente cristã. E seu grande desafio era perdoar e não esquecer, para evitar que se repetisse. E Kardec nos diz: não se pode amar ao adversário como se ama ao amigo, porque é uma questão emocional, independe do nosso querer e exigirá do self, do espírito que somos, um esforço inaudito, maior do que as nossas reservas morais. Às vezes não conseguimos, intelectualmente sim, emocionalmente não. Quando nos lembramos, quando vem à nossa mente aquelas expressões de torpeza, todo o organismo reage. Mas ela resolveu adotar a postura cristã e se dedicou a proferir conferências. O mundo europeu estava devastado. E por volta de 1950, ela já era famosa nas palestras de reconciliação. Reconciliar-se com aqueles que lhe fizeram mal. E certo dia ela estava em Munique, a célebre cidade em que Hitler e os 4 cavaleiros do Apocalipse reuniam-se numa cervejaria para programar o nazismo entre os anos de 1933 e 1955, quando ele se tornou primeiro-ministro. Kempf se tornou chefe da doutrina nazista e reergueu a Alemanha do ponto de vista econômico, sociológico, e decretou a matança daqueles que não pertenciam à raça ariana. Pois bem, ela fez uma conferência e um homem lhe chamou a atenção no público. Era um homem atarracado, de olhos miúdos, de expressão muito dorida e que não conseguia tirar o cap que tem a cabeça cobrindo-lhe metade da testa. Mas ela proferiu a conferência de alma lavada, porque quem perdoa é que passa bem. O perdoado tem culpa, e por mais que ele apague a culpa, ela
se lhe inscreve nos tecidos delicados do perispírito e vai renascer essa culpa como timidez, desconfiança, medo, inquietação e encarnação posterior, ao lado dos dramas morais causados à vítima, podem vir deformidades mentais, emocionais referidas e fisiológicas. E ela estava no auge das explicações sobre o perdão e sobre a reconciliação. Reconciliar-se com o inimigo. Vai, e antes de fazer a oferenda, reconcilia-te com aquele que te magoou. Porque sempre fica um ranço dentro da gente. Um porquê fulano fez isto. É esse porquê que não vai ter resposta. Porque a resposta dele é psicológica. Porque ele é do nível de consciência de sono. Ainda não tem o discernimento de consciência de pensar numa área mais elevada. Então, terminada a conferência, no momento dos abraços, das evocações, das lágrimas, das vítimas do nazismo, aquele homem atarracado aproximou-se dela e disse: senhora, eu era guarda de um campo de concentração. E ela o reconheceu imediatamente. Era o guarda da ala em que ela fora colocada com a irmã. Era o guarda que a matou, a alma, que lhe matou a alma, e que matou a sua irmã à fome. Ele usava uma chibata de 3 pontas para castigar a pessoa até a morte, numa selvageria incomum. E ela o reconheceu. E tudo voltou. Ela já se havia reconciliado com o nazismo, mas ainda não com os nazistas. É curioso esse raciocínio. Um dia Gandhi disse: eu amo Jesus, mas tenho muito medo dos cristãos. Por quê? Porque a Inglaterra cristã era o algoz da Índia e do Paquistão. Daquele Jesus que pregava a conciliação e a igualdade. Então ele estabeleceu um conceito: se alguém atingir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Pois bem, ela ainda não tinha tido a oportunidade de reconciliar-se com seus algozes. Sabia que todos eles, ou quase, haviam fugido para a América do Sul, para alguns países do leste europeu, ou foram julgados, levados à forca, ou estavam na prisão. Então ela o olhou bem quando ele estendeu a mão e disse: senhora, a sua reconciliação toca meu coração. Eu era um monstro, senhora. E quando me lembro do que eu fiz como guarda do campo, principalmente com as mulheres, que eu obrigava a desfilar despidas, e lhes apontava as imperfeições, submetia aos mais abjetos atos de dignidade humana. Eu não sei o que fazer da minha consciência, mas eu me tornei cristão. Assim que terminou a guerra, eu fui julgado. Eu era culpado, sim, mas eu obedeci a ordens. É o argumento que todo nazista usava e que muitos culpados usam até hoje. Então, você que foi vítima é capaz de me perdoar, de perdoar aos guardas de Ravensbrück. Ela então disse: algo diferente aconteceu em mim. Uma fagulha elétrica me penetrou do alto a baixo e eu vi aquele homem, o Kepp, que era tão conhecido, aqueles olhos miúdos que tinham um brilho cruel. E então me lembrei de Jesus. Perdoa-os, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Aí estendi a mão e disse-lhe: meu irmão, eu perdoo você. Eu me lembro de você.
Você matou minha irmã. Você fez de mim um bagaço. É natural que, meio de milhares de jovens, em 1944, você não lembre mais de mim. Mas eu fui o seu campo de experiência. Hoje eu me reconcilio com você, porque noto que no meu coração não há nenhuma mágoa, porque a gente fica magoado, fica ferido. Não há nenhum sentimento que você sofra, porque mesmo que eu não queira, você sofre as labaredas da consciência. Então, reconciliarmos-nos com os nossos adversários, com as pessoas que fazem menos caso de nós, reconciliarmos-nos com aqueles que nos perseguem, gratuita ou merecidamente, pouco importa. A reconciliação é o ato de atitude mental para termos uma saúde moral, uma saúde verdadeiramente cristã. Então, no nosso encontro de hoje, eu me quero referir a esse tipo de reconciliação, mas também a um outro. No dia 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro, o Papa João Paulo II, no carro Papa, fazendo desfile pela praça, recebeu de um jovem iraniano alguns tiros a queima-roupa, sem motivo nenhum. Ele era muçulmano, odiava o Papa, era jovem e queria matar o Papa. 3 balas alcançaram o Papa polonês. Ele tombou sobre o automóvel, foi levado para o hospital. Não morreu. Tornou-se um exemplo. E quando a Rússia quis invadir a Polônia, ele mandou dizer a Stalin: se o senhor invadir a Polônia, eu renuncio ao papado e convidarei todos os cristãos do mundo para salvar essa pátria mártir. Então a Rússia recuou. Foi esse homem considerado hoje santo pela igreja, que era desportista e morreu vitimado pelo Alzheimer e pelo transtorno de Parkinson. Pois bem, 2 anos depois, o jovem que investiu contra a vida dele, Mehmet, estava numa cadeia de Roma, numa penitenciária. E ele então resolveu perdoar. Um gesto ímpar, perdoar publicamente. Pediu permissão às autoridades italianas e foi à cadeia, dialogar com aquele que o desejou matar e que deixou marcas terríveis das balas no seu corpo. Porém, o mais comovedor não foi o diálogo que eles tiveram. O jovem Mehmet Ali Agca, nesses 2 anos, havia evoluído muito. Os ideais da juventude, a loucura da juventude que todos nós experimentamos, havia passado. 2 anos na cadeia, ele teve tempo de pensar e de compreender que aquele homem representava mais de 1 bilhão de criaturas humanas na Terra. Na época, o catolicismo tinha 1 bilhão e 200 milhões de adeptos no mundo. Hoje tem 900 milhões. 300 milhões aderiram a outras crenças ou ao materialismo, não importa. Então, conversando com Ali Agca, ele sorriu e disse-lhe: agora que você está ficando maduro, eu me reconcilio com a minha emoção, porque eu não lhe desejava nenhum mal. Compreendi que o ódio não era a mim, era Jesus, o pacificador. O seu ódio era uma doença.
E graças a Deus eu não me contaminei. Porque o pior do ódio é que a gente se contamina, fica com ódio também. E é exatamente reconciliar-se com a vida, reconciliar-se com o Natal de Jesus. O Espiritismo diz que ele é o maior vulto da humanidade, é o modelo, é o guia, é a estrela do Oriente, guiando metade do mundo, através de outros missionários que ele mandou à Terra para preparar o advento, o reino de Deus. Então, Natal, depois de amanhã. Seria ideal que nós nos reconciliássemos conosco mesmo, nos perdoássemos os nossos erros. Dissessem bem, eu era tão idiota naquela época. Afinal de contas, o meu erro é danoso, mas eu era tão inexperiente, ou tão sem vida, não entendia o mistério da vida. Eu me reconcilio e renasço para Jesus. Desde agora, Feliz Natal, feliz reconciliação a todos, que é um passo além do perdão. O meu erro é danoso, mas eu era tão inexperiente, ou tão sem vida, não entendia o mistério da vida. Eu me reconcilio e renasço para Jesus. Desde agora, Feliz Natal, feliz reconciliação a todos, que é um passo além do perdão. Façamos uma oração íntima, agradecendo os bens da vida e dizendo a Jesus que nós chegamos aqui com uma porção de questões mentais e vamos sair um pouco melhores ante as vibrações afetuosas dos nossos guias, nossos familiares e da Mãe Santíssima que vela por nós. Nós te pedimos, Jesus, por nós próprios, por aqueles a quem amamos, por todos quanto nos amam. Nós te pedimos pelos nossos adversários que nos desejam mal, que sejam felizes e nos deixem em paz. Pela nossa casa querida, aonde procuramos viver as tuas lições. Também te pedimos em favor dos espíritos maus que se comprazem nas perseguições ao bem. Lembramos dos que se suicidaram e estão desesperados. Nós te suplicamos pela paz em nossos corações. Pela paz em nossa família. Pela paz no Brasil e na terra. Abençoa nossa água,
torna medicamento salutar para nossas necessidades. Benditos os dias do Senhor. Agradecemos-te tudo esta noite, suplicando-te que nos acompanhes de volta à família. Em teu nome, recordando a paternidade divina e a Mãe Santíssima, pelos Espíritos bons que nos vêm socorrer, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz.